O Facinca pela primeira vez já ganha 20% de free bet para quem sabe se consagrar no clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Mas quem pode se consagrar de novo na janela de transferências, como já foi a contratação do Felipe Anderson, o Palmeiras? Presta atenção nessa história porque é óbvio que eu também fui checar e consegui algumas novidades que ainda não foram divulgadas por aí. Vamos lá, explicando o seguinte. Luciano Rodrigues, jovem atacante, talentosíssimo da equipe do Liverpool do Uruguai. Vocês viram que ele teve participação direta no gol do Liverpool, na vitória do Palmeiras 3-1 no Allianz Parque, quando ele bate falta, o Everton espalma, ele já fez gol no jogo contra o Independiente Del Valle, enfim, é um jogador muito forte, tá? Todo mundo sabe disso. Enfim, em termos de talento, em termos de ser um cara jovem, dentro daquele perfil Palmeiras, com revenda e etc. Bom, beleza, tá? Esse jogador tem contrato até dezembro de 2027 e, repito, ele tem apenas, tá aqui ó, nascido em 16 de julho de 2003. 20 anos, vai fazer 21º ano dele de idade ainda nesta temporada. Ok. O Luciano Rodrigues, ele é fatiado em duas partes. 80% do Liverpool, 20% pertencem ao próprio Luciano Rodrigues, tá? O Liverpool quer 15 milhões de dólares, atenção, 15 milhões de dólares para liberar a parte dele. E aí o restante pode ficar com o atleta, ou então negocia o Palmeiras com o jogador, ou qualquer outra equipe, tá bom? Então, é um valor, é uma exigência do clube uruguaio. No final do ano passado, quando o Vasco, inclusive, Vasco com Alexandre Matos, tentou contratar o jogador, e na virada dessa temporada também, o Vasco se assustou com os valores, né? Sabem dessa história? Os valores assustam e tal, mas enfim. O Vasco do Alexandre Matos, que sempre foi um comprador, se assustou com a história. Por quê? O Feyenoord da Holanda, que está para ser, inclusive aí, um time bem conhecido no mercado, porque o técnico do Feyenoord pode assumir em breve o Liverpool, o original, não o genérico aqui do Uruguai, o Arne Slot. O Feyenoord da Holanda fez uma proposta de 13 milhões de euros por esse jogador. Só que o Feyenoord faria uma proposta no seguinte molde. Te pago 10 milhões à vista, te dou mais 3 milhões em bônus a serem alcançados pelo jogador e pego 70% do atleta. E o Liverpool disse não. O Feyenoord também não quis subir uma vírgula dessa pedida. Era o chamado pegar ou largar. E o Liverpool, que é o atual campeão uruguaio, e com o Luciano Rodrigues como um dos destaques, também, sabendo que chegaria a Libertadores pela frente e tudo mais, não fez nenhum esforço para que essa história saísse. Também se colocou na situação de ou pago o que eu quero ou tô tranquilo, porque a janela de transferências poderia valorizar ainda mais esse jogador como uma competição, repito, a própria Libertadores da América, tá? Segundo o jornalista, passou-se o tempo, né? Palmeiras e Liverpool se enfrentaram, o Verdão venceu o jogo por 3-1, o Luciano Rodrigues foi à zona mista elogiar o Palmeiras, elogiar a torcida, o Allianz Parque, falar que não descartaria uma transferência para o futebol brasileiro e etc e tal. Óbvio que fez com que o radar dele, que já estava ligado dentro do próprio Palmeiras, ganhasse de fato esse alvo, esse target para iniciar a chamada prospecção. Ou seja, entender se daria para fazer um negócio em relação a esse atleta. Ok, dali contatos começaram, depois desse jogo, e nesta sexta-feira veio uma notícia importante lá do Uruguai, de um jornalista renomado. A notícia é dele, viu? Rodrigo Vasquez, jornalista da rádio Sport 890, AM lá do Uruguai, de Montevidéu, e também do Canal 4, faz parte do programa El Diário. Deve ser uma espécie de opinião placar lá no Canal 4 do Uruguai. Ele disse que o Palmeiras vai marcar uma reunião
até o dia 9 de maio, data do próximo duelo, ou no caso entre 7 e 8 de maio, né, quando o Palmeiras vai viajar a Montevidéu, para selar a negociação para o meio do ano. Informação dele é que o Palmeiras vai pagar 15 milhões de dólares. 15 de dólares, o que o Liverpool quer. Só que o Palmeiras compraria esse 70% do Liverpool, mais os 20% do jogador e deixaria 10% de valorização com o Liverpool. Tá? Seria essa a proposta do Palmeiras. Não teria história de bônus, nada. Me dá o jogador direto, fica com 10% de venda futura e tá tudo certo. A informação que vem do Palmeiras, aquela quase que extraoficial, é de que não tem por hora nada agendado para a viagem em Montevidéu na primeira semana de maio, entre 7 e 9, quando vai ser a data do jogo. Beleza. Inclusive, próximo jogo do Palmeiras na Libertadores, porque depois o Palmeiras recebe, né, em casa, Independente Del Valle e o próprio Liverpool. Porém, a informação que eu tenho é a seguinte: não há negociação em curso, tá? Trocas, propostas e tal. Há sim a prospecção por parte do Palmeiras com o staff do jogador. Aliás, tem um trunfo nessa história. Antes de finalizar com essa informação. Vocês sabiam que o Luciano Rodrigues tem um irmão gêmeo? Pois é. Emiliano Rodrigues, que joga no Atlético Goianiense, aqui no Brasil. Que está jogando bem, inclusive, por lá, no Atlético Goianiense. E que conversou, também, informação, com o próprio Luciano Rodrigues, dizendo, pô, vem aqui pro Brasil, que vai ser legal pra você, vai ser melhor, vai jogar numa vitrine maior. Porque segundo o próprio Rodrigo Vasquez, o Grupo City quer colocá-lo, o Grupo City, do Manchester City, do Bahia e tal, quer colocá-lo no Girona, da Espanha. Clube que, inclusive, está muito bem nessa temporada, chegou a flertar ali numa briga com o Real Madrid pelo título espanhol, mas deve se contentar com uma vaga na próxima Liga dos Campeões e quer usar essa vitrine da Liga dos Campeões para colocar o jogador. Porém, né, todo mundo sabe, não é uma garantia que o cara ir ao Girona vá fazer com que ele jogue no Manchester City. Porém, tantos poréns, né, são um monte de poréns, porque é importante deixar sempre os pés no chão. Essa conversa com o irmão dele, a vitrine do Palmeiras, e brigar diretamente por títulos importantes como a Libertadores ainda em 2024, porque lembrando que pela nova regulamentação da Conmebol, um jogador pode jogar a Libertadores por uma outra equipe, tá? Pode sim, né? Então, não tem mais aquele regulamento anterior que se o cara jogasse a Libertadores ficaria fora. Pela Conmebol, o cara pode se transferir de uma fase para outra em uma outra equipe, que nem fase de grupos, não pode mais, evidentemente. Agora, se ele sair do Liverpool e for ao Palmeiras para jogar umas oitavas de final, que o Palmeiras deve se classificar, ele pode fazer essa troca. Então, antes que vocês façam essa pergunta, já está respondida. O irmão dele, claro, conversando com ele, diz, a vitrine dos caras aqui é melhor. Pô, torcida, você viu como é que é, o cara ficou impactado com o Allianz Parque. E, ao mesmo tempo, disputar títulos de relevância que podem ainda mais valorizar